Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Oi, pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. E esse vídeo, infelizmente, vai ser um vídeo triste. Vocês já vão entender. O assunto surgiu por conta de uma notícia que eu recebi ontem, no dia 7, e é um vídeo extraordinário, porque eu não costumo gravar aos sábados, mas eu tive que gravar devido a essa notícia que eu recebi. Aí surgiu uma ideia para eu abordar esse assunto que vai ser abordado nesse vídeo de hoje. Quando se trata da função dos pais, essa coisa de tomar decisões no lugar dos nossos filhos. Estão me entendendo? A gente tem que ter um certo cuidado com relação a isso de tomar decisões pelos nossos filhos. Porque se a decisão que a gente tomar no lugar deles der errado o resultado, a culpa é nossa. As decisões que a gente toma tem que ser com relação à nossa vida e deixar com que cada um decida sobre a sua. É isso que eu estou dizendo, para não assumir culpa na vida das outras pessoas, porque a gente resolveu decidir porque achamos que somos mais sábios. Estão entendendo? Geralmente os pais têm essa coisa de querer controlar, tomar as decisões pelos filhos, no lugar dos filhos. É isso que eu estou dizendo. Vocês vão assistir agora o que eu organizei aí na voz do Casal 20, e daqui a pouquinho eu volto para dar a notícia, que é muito triste, é lamentável o que aconteceu, mas vocês já vão saber já. Assiste aí. Vamos ao nosso assunto de hoje, pessoal. A afirmação de nunca tomar decisões sobre seus filhos precisa ser vista com equilíbrio, pois o papel dos pais muda drasticamente conforme a idade e a maturidade da criança. Embora o exagero no controle seja prejudicial, a ausência total de decisões gera negligência. O segredo está em transitar da proteção total para a autonomia guiada. Quando os pais devem tomar decisões? 1. Primeira infância. Crianças pequenas não têm capacidade biológica ou legal de discernimento. 2. Segurança e saúde. Escolhas sobre vacinação, tratamentos médicos, uso de cinto de segurança e alimentação saudável são deveres dos responsáveis. 3. Imposição de limites. Definir horários de sono, tempo de tela e regras de convivência protege o desenvolvimento neurológico e emocional. E 4. Educação básica. A escolha da escola e o incentivo aos estudos nos primeiros anos dependem diretamente dos adultos. Quando os pais não devem tomar decisões sozinho. 1. Escolhas de carreira. Forçar um filho a seguir uma profissão, como medicina ou o negócio da família, gera frustração e ressentimento. 2. Identidade e gostos pessoais. Estilo de roupas, preferências musicais, amizades e hobbies devem ser descobertos pela própria pessoa. 3. Relacionamentos amorosos. Interferir na escolha de parceiros na vida adulta sabotar a independência emocional do filho. E 4. Pequenos dilemas cotidianos. Deixar que a criança escolha o próprio brinquedo ou a roupa, dentro do aceitável, desenvolve a autoestima. O impacto de decidir tudo pelos filhos. 1. Insegurança crônica. Jovens hiperprotegidos desenvolvem baixa autoestima e medo de errar. 2. Dependência financeira e emocional. Dificuldade extrema de sair da casa dos pais ou de assumir responsabilidades de adultos. E 3. Rebeldia ou isolamento. O autoritarismo excessivo afasta os filhos e quebra o vínculo de confiança. Como aplicar a transição na prática? 1. Até os 5 anos. Os pais decidem quase tudo, mas oferecem pequenas opções controladas. Você quer a maçã ou a banana? 2. Dos 6 aos 12 anos. Os pais decidem a estrutura, mas abrem espaço para negociação. Você precisa fazer um esporte. Qual você escolhe?
3. Dos 13 aos 17 anos, os pais atuam como consultores. O adolescente decide, mas arca com as consequências naturais das escolhas. E 4. A partir dos 18 anos, os pais são conselheiros apenas quando requisitados. A vida e as decisões pertencem integralmente ao filho. E esse foi nosso assunto de hoje, pessoal, e até o próximo. Como eu disse, quando a gente toma decisões com relação aos nossos filhos e a situação dá errado, a culpa é nossa. E eles podem jogar na nossa cara que a culpa é nossa, porque foi a gente que decidiu no lugar deles. É por isso que tem situações que a gente tem que deixar que os filhos decidam, porque tudo que a gente faz tem consequências. E certas coisas que a gente faz, as consequências sempre serão ruins. Estão entendendo? Então, a decisão tem que ser deles. Certas coisas, emocional, romântico, profissional, essa coisa de relacionamento, eles que têm que decidir. Os gostos deles tem que ser decisão deles e não nossa. É isso que eu estou falando, é nesse sentido, e vocês entenderam aí com as explicações do casal 20. Mas veja bem, em toda a minha vida, eu sempre fui assim, uma pessoa que não tinha muita ambição. Sempre fui assim. Apesar de que entendo que as pessoas são valorizadas pelo que têm e não pelo que são. A maioria das pessoas não valorizam você pelo que você é, mas sim pelo que você tem. Dinheiro, a coisa financeira. Então entenda uma coisa. Quando pessoas não gostam de você porque você é pobre, isso mostra mais sobre elas do que sobre você. Entenda isso, não é culpa sua. É culpa da pessoa que olha pelos olhos de Samael, não é? O anjo caído. Porque dinheiro é isso, você fazer tudo baseado no dinheiro, você não pertence a Deus. É simples, bem claro isso. A explicação está bem clara, vocês estão entendendo, não é? Mas veja bem, eu tive alguns relacionamentos, eu já tenho uma certa idade, então eu tive alguns relacionamentos. E teve, é claro, aqueles que os pais das meninas não se intrometiam. Esses foram suaves, bem legais. Mas aqueles relacionamentos onde os pais interferiram, nenhuma das filhas teve um casamento bom. Depois que eu saí da vida delas. Estão entendendo? Nenhuma. Eu estou afirmando aqui para vocês. Nenhuma. Em quesito nenhum. Nem romântico, nem financeiro e etc. Então veja bem o que eu estou falando. Todas as pessoas que convivem comigo, ou pessoas que eu amo, ou até paquera, já aconteceu isso, de eu proteger essas pessoas. Eu sempre tive esse costume. Eu até brinquei num vídeo passado que pode ser síndrome de super-herói, de querer salvar as pessoas. Geralmente acontece o seguinte: quando tem situações que parecem impossíveis, as pessoas que me cercam lembram de mim, porque em situações que parece impossível, eu sempre encontro soluções. Sempre foi assim, desde novo. Coisas que pareciam impossível, eu ia lá e fazia. É basicamente isso. Então eu sempre protegi muito as pessoas que eu convivo, as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu amo. Eu até lembrei de uma situação aqui com a família da mãe do meu filho. Nós tínhamos uma locadora de veículos, eu já comentei aqui em algum vídeo, e o pai dela também tinha, além de ser advogado. E o escritório nosso era quase do lado um do outro, né? E o que acontece? Uma vez, um criminoso alugou um dos carros dele. E ele não se dava bem comigo. Não gostava de mim. E o cara era um criminoso, alugou o carro dele e não queria devolver e nem pagar. Aí, a mãe da minha ex chegou em mim e pediu se eu pudesse ir lá na casa do meliante para buscar o veículo. Aí fomos, né, os pais dela, eu e a minha ex. Eu fiquei no cantinho assim, na frente da casa do cidadão, né? Chamaram ele e ele começou a falar com a esposa do lado, dizendo que não iria devolver, que iria passar outro dia lá para pagar e devolver o carro. Aí eu saí da frente do muro,
fiquei na reta do portão da garagem, não é? Aqueles portões de ferro que dá para você ver do outro lado, não é? E só falei assim para ele: abre o portão, pegue a chave do carro e coloque o carro aqui para fora. Aí ele foi, regalou os olhos, olhou para mim e viu algo que eu creio que ele não tenha gostado muito, né? A minha fisionomia assustadora, e botou o carro para fora. Eu acho que eu já até contei essa história aqui, não me lembro, não me recordo. Eu falo tanta coisa que me esqueço. Aí quando ele botou o carro para fora, ele desceu e eu fui e falei para ele assim: amanhã de manhã eu quero você lá na locadora para acertar o pagamento do veículo. Ele: sim, senhor. Aí quando chegou no outro dia de manhã, 7 horas da manhã mais ou menos, eu estava limpando um carro da minha empresa que a gente havia recebido, né, devolvido, num carro nosso que foi devolvido, né, que estava alugado. Eu estava limpando, eu já tinha limpado alguns outros carros para alugar, e ele chegou: ó, moço, assim mesmo, ó, moço, eu vim aqui trazer o dinheiro, ele com o dinheiro na mão, né, dos 15 dias que ele ficou alugado com o carro lá da empresa do meu ex-sogro. Aí ele foi lá, pagou certinho, tudo ok, e me agradeceu. No final eu falei com ele assim: bom, legal da sua parte, assumiu o seu compromisso, espero que isso não se repita. Falei assim para ele. E nunca mais vi. Outra vez, lá mesmo, no escritório desse pai da minha ex, o irmão de uma cliente dele invadiu lá o escritório dele, quebrando tudo, mas o cara era tipo assim, um incrível Hulk, grandão, fortão, musculosão. Aí esse pai da minha ex saiu correndo, pedindo socorro, né? Aí eu fui, saí do meu escritório, fui correndo para a reta do escritório dele, aí o cara me viu, entrou em pânico, né? Se assustou comigo. Eu não sou fortão, mas sou segurança, primordialmente, não é claro? E fui correndo em direção a ele, que saiu correndo saltitante, igual uma gazela, segurou o portão, né, da garagem nossa lá e segurando com o maior medo: não, moço, pelo amor de Deus, não faça nada. E eu normalmente, não é, calmamente, é claro, falei com ele que eu não iria fazer nada. Aí ele explicou o que aconteceu, que a irmã dele era cliente, mas não foi para ela, foi para o ex-namorado dela, que tinha sido preso, e era o ex que tinha que pagar, não ela. Ela só encontrou o advogado para contratar, mas em nome do ex. E o nome dela ficou sujo, né, porque não pagaram a dívida, né, do serviço prestado pelo advogado. Então eu resolvi esse problema aí sem muito estresse. Vocês estão entendendo, né? E teve outros casos com várias pessoas da família que tentaram fazer mal e eu impedi, não é? Com muita tranquilidade, é claro, e bem fácil, por sinal, né, já que eu resolvi sem esforço algum. Teve o caso também que eu já descrevi, que tudo isso aqui que eu estou falando, eu já falei em outros vídeos, tá? Não é novidade. Um dos casos recente foi de uma paquera minha, que eu escutei umas histórias que tinha gente querendo fazer maldade com essa moça. E eu impedi também isso daí. Mesmo sem ter convivência, sem ter contato, era só uma paquera. Mas eu impedi que acontecesse a desgraça, não é? Então eu tenho esse costume de proteger as pessoas que me cercam e que eu tenho certa simpatia. Qualquer tipo de sentimento. Gratidão, gostar muito, paixão, amor e etc. É basicamente assim. Eu sou assim. Sempre fui e dificilmente irei mudar. É dessa forma. E com relação aos meus filhos, eu sempre deixei que eles decidissem certas situações. E eu sou aquele tipo de pai que aconselho. Eu digo: olha, se você fizer isso, a probabilidade de acontecer isso, isso e isso é 100% garantido de acontecer. Eu aconselho. Se você fizer, vai dar ruim. Eu falo isso. Se você fizer isso, pode dar certo. Então eu aconselho, mas deixo que eles escolham, para que, se der errado, a responsabilidade é deles e não minha. Estão me entendendo, não é? Veja bem, eu falei que surgiu a ideia desse vídeo para falar sobre essa relação de pais e filhos por conta da notícia que eu recebi ontem, sexta-feira, dia 7 de agosto. Veja bem, no dia 2 de agosto, a mãe do meu filho, ela fez aniversário, 34 anos. Nós tínhamos uma grande diferença de idade, vocês podem perceber pela minha aparência, não é? Mas, inclusive, a diferença de idade não foi o problema
dos pais serem contra o relacionamento. Geralmente é por conta do financeiro, né? Porque eu não sou rico. Geralmente também tem casos que os pais são contra por eu ser mais velho, que acontece muito caso de mulheres mais novas interessadas em mim, era muito assim. Mas nesse caso era mais pela distância, não é? Eu moro em um estado e a família deles mora em outro estado. Enquanto eu estive com ela, eu cheguei até morar lá nessa cidade, em outro estado, lá em São Paulo, né? E moramos aqui há algum tempo também, e essa distância causou, né, problema. A família não estava feliz com essa situação. Então acabou que ela tomou outro rumo, ela seguiu a vida dela, não é? Eu tenho um filho com ela, inclusive vai fazer 3 anos em dezembro que eu ganhei a guarda do meu filho, porque ela, no fundo, queria que o menino ficasse comigo, porque sabia que eu sei como educar. A minha filha hoje é formada em Direito, a minha família tem a minha irmã que também é advogada, então a condição aqui é um pouco diferente da forma da gente labutar em família, não é? Aqui tem uma certa união diferenciada que não acontece regularmente em outras famílias, não é? A gente vê que tem muita desunião, muita competição, muitas brigas, famílias tóxicas, não é? A gente observa muito isso. E a minha ex sabia que aqui era um pouco diferente. Tem essa coisa minha de proteger os meus parentes, proteger as pessoas que eu amo, então ela sempre contou com isso, que eu iria cuidar bem do nosso filho. Como eu disse, dia 2 ela fez 34 anos. Mas quando foi ontem, a mãe dela ligou para o meu filho. Eles têm contato, é claro. E a minha filha também sempre foi muito apegada a essa ex minha. Então elas sempre trocaram conversas ali pelas redes sociais, pelo WhatsApp, não é? Mantendo contato até hoje. Sempre foi assim. Aí quando meu filho me deu o telefone, ela foi e perguntou, tá no Viva Voz? Eu falei, tá sim, pode falar. Ela falou, não, tira do Viva Voz. Aí eu tirei do Viva Voz. Aí ela me falou que a minha ex havia falecido. Tá? 34 anos, 5 dias depois de fazer 34 anos, né? Depois do aniversário, no mês do aniversário, e ela falando para eu dar a notícia para o meu filho. Aí eu tive que dar essa notícia, né? Por coincidência, a minha filha também estava na casa da minha mãe aqui em cima, com a família dela, com o marido, com a minha neta, e eu tive que dar a notícia para todo mundo, né? Inclusive para minha irmã, para o meu irmão, para a família toda aqui. Eu que dei a notícia. Notícia péssima, horrível. E todo mundo se emocionou, não tem como, não é? Todos tivemos uma relação, não é? Contato, sentimentos. A gente fica triste demais. A gente não queria que acontecesse dessa forma, assim. A gente sabe que todo mundo um dia morre. Eu tenho certeza que você entende isso. Todos nós morreremos algum dia. E essa coisa de diferença de idade, como eu disse, não quer dizer nada. Porque eu sou mais velho, mas por enquanto eu ainda estou aqui. Estão entendendo? E muitas pessoas mais jovens morrem por uma infinidade de situações. Eu não sei ao certo a causa mortes. A gente supõe, né, aconteceram algumas coisas, recebemos algumas notícias, tanto por parte da mãe, da minha ex, quanto do irmão também, que é religioso, uma pessoa que não é de mentira. E conversamos, porque ele me ligou também ontem, para a gente conversar, não é, sobre a situação. Eu não vou alegar aqui nada do que foi dito para mim, ou suposições, não farei isso, não sou esse tipo de pessoa. Fico muito triste mesmo, porque afinal de contas nós tivemos um relacionamento, ela é mãe do meu filho, sempre será a mãe do meu filho, não tem como mudar essa situação. Eu agora estou muito preocupado com o meu filho, não é? Porque perder um pai, uma mãe, só sabe a dor que é quem já passou por isso. Eu, quando perdi meu pai, eu tinha 13 anos. E foi de uma forma bem trágica, mas muito trágica mesmo. E é péssimo, é horrível. A sensação que dá não cura nunca. É para sempre essa sensação. Então é muito triste quando a gente vê que, às vezes, as interferências dos pais podem prejudicar a vida dos filhos. É sobre isso que eu estou falando aqui. Sem acusar ninguém, só dizendo que tenha muito cuidado quando você demonstrar preocupação por seus filhos querendo controlá-los. Porque não é assim que funciona.
isso dá errado. Quase sempre dá errado. Você pode destruir a vida do seu filho quando você decide por certas situações que tem que ser decisão unicamente da pessoa e não nossa decisão. É isso que eu estou dizendo. Eu lamento muito que aconteçam casos desse tipo, de pessoas que têm a vida destruída por conta de famílias, de familiares. E essa coisa nunca se resolve, porque essa coisa do controle e essa coisa tóxica em algumas famílias torna-se algo corriqueiro, é para sempre, é durante a vida toda. Nunca termina bem isso, para nenhum dos dois lados. Só traz sofrimento. Então, quando você tiver um filho ou uma filha e ela começar a se relacionar com alguém, seja quem for, a não ser que seja um criminoso, aí você vai aconselhar o que pode acontecer como consequência dessa escolha do seu filho ou filha com relação a criminosos, não é? Porque aí é complicado demais, não é? Eu sempre aconselhei a minha filha a escolher bem, a escolher com cuidado, mas a escolha tinha que ser dela e não minha. Eu só avisava que se fosse um criminoso, ela iria me causar problemas na justiça, por exemplo, porque eu teria que fazer alguma mágica para resolver esse problema. Estão me entendendo, não é? Mas aí seria uma decisão minha para resolver o problema. Eu ia encontrar a solução. Basicamente isso. Mas graças a Deus minha filha escolheu um bom homem. Fez uma escolha boa, uma escolha sábia. É isso que eu estou dizendo. Você tem que educar, ensinar, aconselhar para que os seus filhos tomem as decisões e não você tomar decisões que poderão destruir a vida de seus filhos. É somente isso que eu estou dizendo. E mais uma vez, gente, diferença de idade não quer dizer nada. A pessoa mais jovem pode partir muitos anos antes da mais velha. E vice-versa. Isso aí não tem como predeterminar. A todo instante morrem pessoas de diferentes idades, de bebês a idosos. Então, não se prenda a essa questão de idade. E outra coisa também, não se prenda nessa coisa de dinheiro ou de aparência. Tudo isso é passageiro. Eu insisto de falar isso em nossos vídeos, para aconselhar as pessoas. Não estou querendo decidir sobre a vida de ninguém, só estou dando conselho porque tem coisas que as consequências, na maioria das vezes, é ruim, por causa de escolhas assim baseadas em coisas erradas. Quando pessoas tomam decisões por nós, em certas coisas, a gente tem que ouvir conselhos, mas a decisão é nossa. Nós que temos que decidir. Não são os pais, não é a igreja, não são amigos, ninguém de fora que tem que decidir com coisas relacionadas a você e a outra pessoa, por exemplo, num relacionamento. As decisões têm que ser do casal, das pessoas envolvidas diretamente, e não de outras pessoas, e não de terceiros. É você com a pessoa que tem que resolver. Se resolverem, lutarem juntos, formarem uma aliança, porque é assim o relacionamento. É uma aliança do casal com Deus, não são outras pessoas. E quando você tem um casamento, um relacionamento, a pessoa mais importante da sua vida passa a ser a sua esposa e, no caso das mulheres, o seu esposo. Os dois são as pessoas mais importantes da vida um do outro. Nem os pais e nem os filhos são mais importantes do que o casal. Você tem que entender isso. Depois que você entender isso, compreender isso, a sua vida vai dar certo. Você vai seguir a vida com felicidade e também com momentos ruins, porque a vida é isso. Não foram felizes para sempre. Tem momentos bons e momentos ruins. Agora, quando você deixa outras pessoas decidirem por você, a probabilidade de você ter a maioria de momentos ruins é infinitamente maior do que de ter momentos bons, felizes. Estão entendendo, né? Aí a consequência pode ser a morte. Aí não tem mais o que fazer. Morreu, já era. A gente fica muito triste quando acontecem coisas desse tipo. Mas isso é a vida ensinando a gente, mostrando pra gente que nós temos que decidir sobre a nossa vida. E sempre inspirado por Deus. Tem que ser assim, dessa forma, seguir o caminho de Jesus Cristo. Se você partir para o outro lado, tomar decisões erradas, a consequência vai ser sempre ruim. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Se puder, curta, compartilhe
e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.